Presidente, quero começar por cumprimentar a Sra. Ministra da Justiça, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a restante equipa que acompanha os membros do Governo. Sra. Ministra, quero dizer-lhe já que não lhe vou colocar nenhuma pergunta sobre a revisão do Código de Processo Civil, porque espero que a proposta do PCP para que a Sra. Ministra seja ouvida ainda no âmbito deste processo legislativo seja acolhida. Aliás, temos intenção de discutir essa questão precisamente amanhã para que a Sra. Ministra possa ser ouvida ainda neste processo legislativo e, portanto, não vou colocar nenhuma questão sobre o processo civil. Queria também fazer um registro inicial, Sra. Ministra, que é este. Registar que longe vai o tempo em que o Governo escrevia no seu programa de Governo que procuraria evitar a produção legislativa em catadupa, em que procuraria evitar aquilo que outros governos fizeram como produção legislativa em massa e, afinal de contas, ouvimos hoje o Sr. Deputado Carlos Peixoto a fazer uma avaliação do Governo em função dos diplomas legislativos que vai produzindo. Sra. Ministra, nós preocupa-nos mais que a avaliação do sistema de justiça vá sendo feita como é pelos cidadãos e que em muitas circunstâncias e em muitas das dimensões do sistema de justiça os cidadãos infelizmente vão tendo boas razões para se queixar da eficácia do sistema de justiça, pela diferenciação social na forma como o sistema de justiça é acessível a uns e não é acessível a outros, consegue perseguir e punir uns, não consegue perseguir e punir outros, e como infelizmente os cidadãos vão constatando o verdadeiro bloqueamento do sistema de justiça em áreas que são cruciais, Sra. Ministra. Já não vou insistir nas questões na incapacidade dos tribunais de comércio, por exemplo, de darem resposta às ações de insolvência que têm pela frente, às dificuldades, a todas as dificuldades com que hoje se colocam nas matérias que têm a seu cargo, nas dificuldades que se colocam em relação à ação executiva, e referia apenas a este outro dado, Sra. Ministra, que é um dado muito significativo. É que, da parte do Ministério Público, vai havendo cada vez menos capacidade para conseguir dar resposta, pelo menos em tempo útil, ou pelo menos no tempo que os magistrados do Ministério Público desejariam, às solicitações que, do ponto de vista do direito laboral, vão sendo colocadas, porque os despedimentos e a violação dos direitos dos trabalhadores que suscitam a intervenção do Ministério Público, infelizmente esbarram na exiguidade dos magistrados que há à disposição dos nossos tribunais de trabalho e em condições de dar resposta a estas solicitações. E essa era uma preocupação que queria aqui deixar-lhe, porque essa tem sido uma preocupação que nos tem sido feita sentir e que julgamos que é muito significativa. Queria colocar, Sra. Ministra, duas questões muito concretas sobre uma primeira matéria que tem que ver com carências nos tribunais e poupanças. E não lhe vou falar do papel, nem das impressões nas duas faces, não lhe vou falar de nada disso. Vou-lhe falar, Sra. Ministra, de uma situação que para nós é muitíssimo mais grave e que tem que ver com tribunais que, no final de 2012, pediram autorização ao Ministério das Finanças para concretizarem atos processuais, porque não dispunham de orçamento e se viram na contingência de solicitar autorização ao Ministério das Finanças para produzir atos processuais, para promover, por exemplo, citação de sujeitos processuais. Eu queria que a Sra. Ministra garantisse que isto não se repetirá. Até porque, Sra. Ministra, julgo que é suficientemente grave que tenha acontecido. E gostava até de saber quais são os critérios com que eventualmente o Ministério das Finanças terá respondido a quais são os atos que se praticam ou não, ou quais são os processos que têm andamento ou não, quais são as investigações que se fazem ou não. Porque a confirmar-se, Sra. Ministra, a confirmar-se esta realidade, nós temos verdadeiramente o sistema de justiça capturado pelo Poder Executivo e à mercê do Poder Executivo com o estrangulamento orçamental a que está sujeito. E eu gostava que a Sra. Ministra nos pudesse clarificar e que pudesse, sobretudo, garantir que estas situações não se voltarão a repetir. Segunda questão, Sra. Ministra, tem que ver com uma questão que já aqui foi abordada, mas relativamente à qual eu, provavelmente de forma menos inflamada do que aquela com que a questão foi colocada, não gostava de deixar de colocar com mais firmeza na forma como eu vou colocar. E tem que ver, Sra. Ministra, com um número, permita-me a expressão, com um número que aqui foi feito nesta Comissão, há quase um ano atrás, e que teve que ver com a apresentação de uma auditoria e de queixas-crime contra advogados envolvidos no apoio judiciário por parte do Ministério da Justiça. Nós já estamos habituados, Sra. Ministra, a que da parte do Governo se procurem criar determinados ambientes propícios à concretização de determinados programas políticos.
E, obviamente, percebemos que há interesse no Governo em criar um clima de suspeição sobre os advogados para proceder aos cortes que decorreram do Orçamento de Estado relativamente ao apoio judiciário. Mas, Sra. Ministra, a informação que nós vamos ter tido é que aquele anúncio que a Sra. Ministra aqui fez nesta Comissão de que teriam sido detectadas 17.000 irregularidades e que haveria 1.305 advogados envolvidos nessas mesmas irregularidades, afinal de contas, resultaram em arquivamentos de queixas-crimes e até uma outra coisa mais estranha, Sra. Ministra, é que algumas dessas irregularidades, afinal, confirmou-se que eram irregularidades que resultavam em prejuízo dos advogados que tinham sido identificados como autores das irregularidades praticadas, e estou a dizer isto, nem sequer é com base em afirmações públicas feitas por outros, foi com a informação que nós próprios obtivemos junto das estruturas da Ordem dos Advogados, nomeadamente de conselhos distritais, e gostava de saber, Sra. Ministra, que responsabilidades é que a Sra. Ministra vai assumir pelo que fez. A Sra. Ministra, objetivamente, lançou uma imagem sobre os advogados envolvidos no apoio judiciário que, afinal de contas, não correspondia a nada daquilo que veio a ser confirmado pelo Ministério Público. E, portanto, Sra. Ministra, gostava de saber que responsabilidades é que vai assumir por aquilo que fez. Porque, Sra. Ministra, julgo que, vou dizer isto com toda a frontalidade, tem que haver limites para o debate político e tem que haver limites para a forma como politicamente as decisões são executadas e preparadas pelo Executivo. Outra questão, um outro conjunto de questões, Sra. Ministra, tem que ver com uma matéria particularmente sensível e que tem que ver com a matéria de investigação criminal. E gostava, em primeiro lugar, que pudesse dar um esclarecimento sobre uma constatação que a Sra. Procuradora-Geral da República fez numa recente visita ao Tribunal, ao Distrito Judicial de Évora, tanto com as deslocações a Évora e a Lolé, e às afirmações proferidas pela Sra. Procuradora-Geral da República, que constatou que existem sérias carências materiais de magistrados e, sobretudo, de funcionários naquele Distrito Judicial no âmbito do Ministério Público. E diz a Sra. Procuradora-Geral da República que estes problemas já foram sinalizados ao Ministério da Justiça, apesar de, no entanto, as respostas do Governo terem sido respostas omissas. E eu gostava que a Sra. Ministra pudesse dar algum esclarecimento sobre isto e, sobretudo, pudesse de alguma forma apontar soluções para os problemas que estão identificados. Ainda relacionado com a investigação criminal, Sra. Ministra, que eu queria colocar algumas questões sobre o TSIAP. O TSIAP é a estrutura do Ministério Público que tem a seu cargo a investigação dos processos mais complicados, da criminalidade mais grave e mais complexa, e que tem, inclusivamente, alguns dos processos que são muito mediatizados e que, por força dessa mediatização, acabam por, de alguma forma, imprimir o curso da imagem que o próprio Ministério Público tem perante os cidadãos e que tem perante, e até do ponto de vista da eficácia do trabalho que vai sendo feito pelo Ministério Público. Os megaprocessos da Operação Furacão, dos submarinos, das operações das burlas financeiras através do chamado phishing, da corrupção, das PPPs, são alguns exemplos de processos relativamente aos quais há, de facto, uma relevância em função disso, em função da avaliação que os cidadãos fazem do funcionamento da investigação criminal, em função do resultado que é produzido naqueles processos. E, Sra. Ministra, a questão que lhe queria colocar é a de saber se a Sra. Ministra já deu alguma atenção aos relatórios do Ministério Público, particularmente aos retratos anuais que o Ministério Público vai fazendo do TSIAP, se já se deu conta das dificuldades que ali são identificadas e que ali são até quantificadas em alguns aspectos, e de saber que medidas é que a Sra. Ministra vai tomar para ultrapassar algumas daquelas dificuldades. E faço uma referência concreta, Sra. Ministra, aos dados de 2011, disponibilizados no relatório que foi produzido em 2012, que dão conta de que naquela estrutura, no TSIAP, existiam 15 procuradores, 12 procuradores adjuntos, 16 oficiais de justiça e 12 membros de órgãos de polícia criminal, portanto, num total de 55 pessoas afetas àquela estrutura. 55 pessoas que tiveram que lidar com 1.838 comunicações de operações financeiras suspeitas que motivaram o congelamento de 12 milhões de euros. 530 novos processos, 125 averiguações preventivas, 6 ações encobertas e ainda tiveram que dar resposta a 47 cartas rogatórias enviadas por outras autoridades criminais, outras autoridades judiciárias de outros países. E, Sra. Ministra, se formos às questões do ponto de vista material, não sei se a Sra. Ministra ultimamente tem alguma novidade para nos dar sobre a resolução de problemas com a infraestrutura até onde funciona o TSIAP, mas do ponto de vista dos equipamentos, Sra. Ministra, deixo-lhe apenas esta referência, e é uma referência de 2013. Das 9 viaturas que aquelas 55 pessoas têm ao seu dispor para trabalhar em todo o país, das 9 viaturas, Sra. Ministra, só 2 funcionam.
O DCAP, que é a estrutura que tem a seu cargo o combate à criminalidade mais grave e complexa, tem viaturas de 1994 com mais de 200 mil quilómetros que estão em estado tão degradado que nem sequer servem para transportar processos de um sítio para o outro. E é com estes meios, Sra. Ministra, que aquela estrutura tem que dar resposta à criminalidade mais grave e complexa. E há um outro problema que ainda nos preocupa mais. E é um problema que eu julgo que já tive a oportunidade de colocar à Sra. Ministra noutras audições, julgo eu que até no início do mandato, em 2011, e que volto a colocar, Sra. Ministra, porque os problemas das infraestruturas e dos equipamentos são problemas sérios, mas mais preocupantes que esses são problemas de recursos humanos. E um dos grandes problemas que tem o TCAP tem a ver com o recrutamento de peritos e técnicos, dos peritos e técnicos que necessita, porque o combate a esta criminalidade grave e organizada implica peritos e implica técnicos especializados para poderem levar por diante a investigação. E, Sra. Ministra, nós tivemos conhecimento de que num desses processos que tinha a ver com fraude fiscal, num dos processos muito badalados, aquele processo teve em risco porque os peritos que tinham sido recrutados ao Ministério das Finanças, quase a 2/3 do processo estar concluído, puseram a hipótese de terem que voltar às inspeções, puseram a hipótese de voltar aos serviços tributários de onde tinham vindo, porque se não voltassem eram penalizados na avaliação do CIADAP e viam a sua carreira prejudicada e as pessoas, obviamente, legitimamente, têm que colocar essas necessidades. Eu pergunto, Sra. Ministra, se isto continuam a ser condições aceitáveis para que a estrutura do Ministério Público responsável pelo combate à criminalidade mais grave, à criminalidade organizada, à corrupção, à criminalidade económica ou financeira, se isto são condições adequadas a uma investigação criminal que se pretende eficaz. Para terminar, Sra. Ministra, duas perguntas sobre duas questões que aqui foram em parte abordadas, mas que eu gostava de aprofundar. Primeiro, questões que têm a ver com a Polícia Judiciária. Afinal de contas, aquele curso que foi aberto com 100 vagas, em que foram apurados, afinal, 80 candidatos, só começou com 73. 73 formandos. E, Sra. Ministra, isto não é uma novidade. Nós já tínhamos dito aqui à Sra. Ministra, numa audição, que alguns dos candidatos já tinham desistido apesar de selecionados, já tinham desistido de ir para a Polícia Judiciária, porque tanto tempo à espera, sem obter rendimentos, tiveram que desistir e não se apresentaram ao início do curso. Queria saber, Sra. Ministra, que consequências é que retira da forma como todo este processo foi gerido, e gostava de saber, Sra. Ministra, se está em condições de garantir que aquele curso de formação vai ter a duração prevista na lei, ou se, por outro lado, tem alguma indicação de que o curso possa ser encurtado para compensar o atraso no seu início. E gostava de saber também, Sra. Ministra, porque foi dito na abertura do curso, por quem foi representar a Sra. Ministra, foi dito, e cito, esperamos também ter para breve desbloqueada a verba necessária para rever os montantes pagos pelas prevenções e piquetes da Polícia Judiciária, resolvendo uma situação que tem perturbado o funcionamento desta Polícia. Gostava de saber em que ponto é que está esta situação e qual é o seu desenvolvimento. Para terminar, Sra. Ministra, sistema prisional. Já aqui foram colocadas várias questões, eu por economia de tempo, não vou falar sobre os antecedentes da sobrelotação das prisões, que existiram de facto, sobre as carências dos recursos das prisões, que também já são conhecidas, que gostava de saber se a Sra. Ministra nos pode garantir que este não é um problema que se vai repetir ao longo do ano por força da exiguidade do orçamento, e se nos garante que aquelas situações, nomeadamente aquelas que ocorreram na prisão de Leiria, são de facto situações excepcionais e que não se repetirão por falta de orçamento. E gostava também de saber, Sra. Ministra, sobre o Corpo da Guarda Prisional, o que é que a Sra. Ministra nos tem a dizer, não é sobre o curso que se iniciou, é sobre, Sra. Ministra, porque há aqui um problema que é um problema decisivo. A Sra. Ministra tem razão quando diz que o curso iniciou-se em outubro, já com este Governo, apesar de ter sido anunciado ainda pelo Governo anterior. É um facto, foi assim que aconteceu. Também sabemos que foi arrancada a ferros essa decisão no quadro da discussão do orçamento, porque inicialmente o Governo não estava muito disposto a abrir o curso. E também sabemos aquilo que foi feito, a insistência que foi feita pelos próprios guardas prisionais, pelos candidatos ao curso, para que aquele curso abrisse. O nosso problema é outro, Sra. Ministra. É que o sistema prisional não pode andar a navegar à bolina. Tem que haver previsão. E o seu Ministério tem condições de saber quais são as previsões de aposentação dos guardas prisionais, quais são as necessidades do sistema e de tomar atempadamente medidas para que se evitem rupturas no corpo da guarda prisional. E eu gostava de saber, Sra. Ministra, quais foram as medidas que foram tomadas a esse respeito já. Que previsões é que a Sra. Ministra tem de carências no sistema prisional e que medidas é que a Sra. Ministra está a tomar para garantir que, atempadamente, porque os cursos de formação não duram 2 dias, e, portanto, quando o curso de formação se inicia e já existem carências, não vai ser aquele curso que vai suprir essas carências, porque as pessoas já lá deviam estar quando as carências surgem, e, portanto, Sra. Ministra, que previsão é que já foi feita? E em relação à revisão do Estatuto do Corpo da Guarda Prisional, que infelizmente
está colocada numa situação em que tem uma relação conexa com esta questão das necessidades do Corpo da Guarda Prisional. Gostava de saber, Sra. Ministra, afinal de contas, em que pé é que estamos em relação à revisão do Estatuto, que avanços é que ocorreram, porque da informação que nós temos é que este processo tem andado para a frente e para trás, e infelizmente, aquilo que já tinha sido o avanço aparentemente conseguido na altura do Orçamento de Estado, com consequências diretas até do ponto de vista reivindicativo do Corpo da Guarda Prisional, afinal de contas parecem ter sido comprometidas pela própria aprovação do Orçamento de Estado, que em muitas das suas normas não vai permitir concretizar aquilo que tinha sido proposto ao Corpo da Guarda Prisional e que por isso corre o risco de borregar. A Sra. Ministra falou nos centros educativos. Gostava que nos dissesse, Sra. Ministra, falou nos centros educativos e no investimento na formação, gostava que nos dissesse, Sra. Ministra, e é mesmo a última questão, qual é a previsão para o enquadramento da carreira dos técnicos superiores de reeducação? Porque este é um problema que se arrasta há anos e estes técnicos superiores de reeducação, a Sra. Ministra pode fazer grandes intervenções nos centros educativos, pode aprovar planos de formação, pode tomar medidas de política geral relacionadas com a reinserção e com os centros educativos muitíssimo adequadas. Se os técnicos que executam essas tarefas, que têm a seu cargo a responsabilidade de executar essas orientações gerais de política, se não tiverem um enquadramento profissional correto, se não tiverem condições de trabalho adequadas ao cumprimento da sua função, Sra. Ministra, tudo o que é teoria fica no papel e não conseguimos ter os nossos centros educativos a funcionarem verdadeiramente com as condições que deviam.